Olha esse caso aqui do secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, o senhor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que acabou pedindo exoneração agora no dia 13, né, na sexta-feira, justamente porque foi divulgada uma entrevista em que ele falava que o planeta se salva sozinho. Mas vamos entender o que ele disse exatamente, porque na verdade nem é o que eu acredito. Eu acho que realmente governo não serve para nada nessa área. Ele não é tão radical assim. O que ele falou aqui é só o óbvio do óbvio. No entanto, usaram isso para acusar ele de negacionismo, dizer que ele era negacionista, e pediram a demissão dele. Ele acabou conversando com o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, e acharam melhor realmente ele pedir a exoneração, né? Então, olha só o que aconteceu, né? Ele disse que, numa declaração no Fórum da Ordem Brasileira dos Advogados, onde ele debatia justamente o impacto da tragédia ambiental decorrente das mudanças climáticas, ele teria dito que o planeta se salva sozinho. E o que ele falou aqui é a mais pura verdade, né? Que, olha só, ele diz aqui que foi vítima de difamação. Tenho 4 décadas de trabalhos dignos envolvidos em prol do meio ambiente, da construção da própria legislação ambiental e do clima e coisa e tal. E o que ele disse, na verdade, é o seguinte, olha só, que o planeta tem ciclos de aquecimento e retorno, então ele já passou por inúmeros ciclos dele. Se tiver que passar por mais um ciclo, não tem problema nenhum. O que pode acontecer, o que está em jogo na visão dele, é a permanência do ser humano. Então é uma ilusão essa ideia de que nós temos que salvar o planeta. Não, meu amigo, a gente tem que salvar a humanidade, os seres humanos. Porque o planeta vai voltar a funcionar. Vamos supor que os seres humanos destruam o planeta inteiro em uma chuva de bombas nucleares, matando toda a vida na Terra. Sabe o que vai acontecer? Vai passar alguns bilhões de anos e vai surgir novamente vida multicelular, vai surgir de novo plantas, vão de novo, o peixinho lá vai sair da água e vai voltar para a Terra e vai repovoar a Terra do mesmo jeito. Meu amigo, a natureza independe da gente, cara. A gente não tem como destruir, nem que a gente quisesse, a gente conseguiria destruir a natureza. Essa é uma ideia idiota. É o que ele fala mesmo aqui. Ele fala que essa ideia de que, aqui ó, o fato de que declarar que o planeta Terra passa por ciclos há 4 bilhões de anos e, por óbvio, sempre se salvou sozinho, em nada se confunde com os esforços da humanidade para sobreviver e manter condições de clima e interação ecossistêmica. Ou seja, o que ele está dizendo é que quem tem que se salvar são os humanos, né? Então, estamos tentando melhorar nossa resiliência. Se falharmos, o planeta seguirá procedendo seus ciclos com ou sem a gente, né? Mas aí que tá, é o que eu falo para vocês, essa questão de mudança climática virou um dogma tão encardido dentro do governo, é tão necessário para o governo isso, que ele não pode aceitar alguém, como eles chamam aqui, de negacionista, né? É o que está dizendo aqui o ganhador do prêmio Nobel, John F. Clauser, que está dizendo aqui que isso virou, na verdade, um grande sistema de corrupção. Qualquer cientista que comece a pesquisar, que não chegue às conclusões pré-determinadas que os socialistas já definiram que tem que ser de mudança climática e coisa e tal, você está sendo negacionista, você é expulso de universidade, você perde apoio científico, você perde apoio financeiro. Essa é a situação que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque o governo está usando tanto essa coisa de mudança climática como mecanismo para controlar as massas que você não pode ser contra, eles não aceitam ser contra. Isso virou um instrumento de dominação. É o que eu falo para vocês, é exatamente a mesma coisa que fizeram na época da pandemia. Eles usaram tanto a questão da pandemia para poder colocar medidas absurdas, medidas autocráticas, medidas de limitação da liberdade. Eles não aceitavam que ninguém falasse, ninguém fosse contra a base dessas medidas. Foi a coisa mais censurada do mundo, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o governo estava usando isso muito, isso era muito útil para o governo, para controlar as pessoas, né? O governo, ele vive de conseguir pegar um gancho na sua cabeça e te forçar a obedecer ao que ele está querendo. E o gancho da pandemia foi um gancho tão bom, mas tão bom, que o pessoal ficou injuriado que quando alguém questionava os motivos lá, dizia que a doença não era tão grave assim, que não precisava de lockdown, que não precisava de máscara, que não precisava de vacina. Se você olhar o ciclo da Covid, ela foi exatamente igual ao ciclo da gripe espanhola de 2018 e de várias outras gripes que tiveram ao longo do tempo. Você tem uma primeira onda que é muito mortal, mas se expande pouco, uma segunda onda que é a mais mortal de todas, que expande bastante, e uma terceira onda que é bem leve e que acaba matando a pandemia e ninguém mais pega a doença depois disso. Foi exatamente o que aconteceu com a pandemia, se você olhar de forma geral aí, né? Teve uma primeira onda que era o vírus original, que tinha uma chance de morte grande, mas pouca gente pegou o vírus original. Aí depois teve as mutações,
teve uma forma um pouco mais séria, aí que morreu mais gente, porque embora quem pegasse na primeira onda morresse com maior chance, e mesmo na primeira onda foi muito pequena a chance de você morrer, né? Só o pessoal mais velho mesmo. Mas foi a maior chance possível. Na segunda onda, que foi a variante Delta e coisa e tal, a chance de morrer já era menor, mas muito mais gente pegou a doença. Então, por isso o número de mortos total é maior na segunda onda. E a terceira, a chance de você morrer já era pequena e a chance de pegar era muito grande. Todo mundo pegou a variante Ômicron, mas pouca gente morreu dela, relativamente, em comparação com as outras duas ondas, né? E depois disso, estava todo mundo vacinado, foi a imunidade de rebanho, foi isso que acabou com a história, não foi vacina. Vacina, você pode ver, a distribuição da vacina não corresponde com a diminuição de casos. A diminuição de casos começou antes de você ter um número significativo de pessoas vacinadas, né? Enfim, é o que o pessoal está falando aqui, a ciência se tornou um gancho desses que o governo bota na sua cabeça para forçar você a obedecer ao governo. Quer dizer que ciência é sempre uma idiotice, que a gente pode ignorar tudo, que ciência é uma bosta, que tudo é direcionado para o governo? Não. A ciência é útil, tem muita coisa interessante aqui. Mas o ponto que eu faço de separação nesse caso foi o que eu expliquei lá no meu vídeo no Ancapsu Classic, como impedir o aquecimento global. O negócio é o seguinte, a ciência está sendo usada para controlar, para limitar a sua liberdade? Então sim, é ciência corrompida. Se está sendo usada para controlar a sua liberdade, contra a sua vontade, se você não pode dizer contra essa ciência que limita a sua liberdade, então ela está corrompida sim. Agora, se por outro lado ela fala alguma coisa, questiona alguma coisa, mas que na verdade não te impede nada, é o que eu falo, por exemplo, a questão da Terra plana e coisa e tal. Que diferença faz para o governo se a Terra é plana ou é um globo, né? Não faz diferença nenhuma, ele não rouba você mais por conta disso. Alguns dizem assim, mas isso gera dinheiro para ele lançar naves para o espaço e coisa e tal. Olha só, na boa, aí começa a forçar a barra, né? Porque a gente vê já realmente, tem evidências de naves no espaço, tem satélites, existem essas coisas, então é besteira também ficar batendo com a realidade, né? Mas enfim, não te limita em nada. Então eu acredito que os cientistas estão com a palavra correta nesse termo. A Terra é realmente uma esfera, é o que faz mais sentido. Da mesma forma, a evolução faz sentido? Faz. O governo limita alguma coisa em você por conta da evolução? Olha que coisa curiosa, os nazistas limitavam, né? Na época que houve a eugenia, o pessoal usava a evolução natural para limitar a liberdade humana. Se você não tivesse o QI acima de tanto, você não deveria se reproduzir. Era a ideia da eugenia. Então, isso foi usado uma época, mas não é mais usado hoje. Então você vê realmente que é autêntica a coisa. De fato, a seleção natural é uma coisa que existe, de fato, né? Então, esse é o filtro que eu traço. Se aquilo limita a sua liberdade, então automaticamente é charlatanismo, não é ciência, né? E dá para ver o quanto o governo se defende dessas coisas justamente vendo isso daqui. Isso tudo que a gente fica vendo, pessoal, o fato de chamarem o cara de negacionista, mesmo o cara sendo favorável, ele está dizendo aqui que fez não sei quantas ações para melhorar o meio ambiente, aumentou a cobertura vegetal da cidade, e não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo que ele disse foi que, olha só, a gente não está lutando pelo planeta, a gente está lutando pela nossa sobrevivência, porque o planeta vai continuar, o planeta sempre vai se recuperar. Isso é só o óbvio, né? Mas repara, quando isso atinge o governo se sente tão atingido por esse negócio, por perder essa arma na cabeça das pessoas, que acaba gerando esse tipo de coisa. Foi o mesmo motivo pelo qual acharam que tinham que se livrar do Bolsonaro a qualquer custo, porque o Bolsonaro meio que questionava a questão da pandemia, ele não podia aceitar isso. Como assim? Perder controle na cabeça das pessoas? Não podemos aceitar isso, né? Então tome muito cuidado, tá? Se tem alguma ciência que te obriga a consumir menos, te obriga a limitar a sua liberdade, te obriga a alguma coisa, é charlatanismo, não é ciência de verdade. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.